Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Vamos para mais um vídeo. Gente, o primeiro conselho que eu recebi, tá? Quando eu saí da casa da minha mãe, que eu morava com ela, foi cuidado com quem você coloca dentro da sua casa, tá? Eu recebi esse conselho de muitas pessoas, não foram uma, não foram duas, muitas pessoas me disseram isso. Cuidado com quem você bota dentro da sua casa. E isso é muito importante, sabe? Eu sou o tipo de pessoa que eu gosto de socializar assim, eu gosto de sair com as amigas. Inclusive, eu tô gostando muito de sair, tipo, pros lugares para conhecer uma cafeteria nova. Isso foi algo que eu fiz esse ano, né? Esse ano eu ganhei o meu filho, então eu me senti muito em casa. Então eu pensei, vou sair e vou conhecer uma cafeteria nova. Então eu fui sozinha conhecer uma cafeteria nova, gostei. Chamei uma amiga para essa nova cafeteria aqui da minha cidade, né? E eu gostei muito de lá. Tem um espaço do primeiro andar com livros, que eu sou uma pessoa leitora, então eu gosto muito de livros. E eu me dei muito bem no lugar, um lugar super aconchegante. Fui lá várias vezes sozinha, acompanhada, também com meu parceiro. E assim, eu sou o tipo de pessoa que eu gosto de amizade, gosto de socializar, mas eu entendo que é muito necessário você ter cuidado com as amizades, não permitir que todo mundo entre dentro da sua casa. Então, assim, no meu espaço, no meu ambiente, eu sou uma pessoa bastante seletiva, tá? Porque eu já vi inúmeras histórias de pessoas que tinham uma melhor amiga e ficou com o marido, e ficou com o namorado. Aqui a gente cabe dizer também, gente, que não é culpa somente da menina. Só da melhor amiga que ficou com seu namorado, com seu marido. Não. Mas é também culpa do parceiro, né? Que deu espaço, abriu espaço, até porque quem tem responsabilidade no relacionamento é o parceiro. Então, o parceiro que tem que respeitar, o parceiro que tem que saber que se a melhor amiga da sua esposa, da sua namorada, enfim, está dando em cima, ele tem a obrigação de contar isso, né? E também de se afastar e não dar uma abertura, né? Ele tem essa responsabilidade. E se ele não assume com essa responsabilidade, mostra que ele tá errado na situação, né? Então, assim, uma das coisas que muitas pessoas falaram pra mim foi isso, né? Cuidado com quem você coloca dentro da sua casa, porque muitas pessoas, né, se disfarçam aí de amigo, de amiga, quando na verdade está somente lhe observando, observando como é o seu dia a dia aí com seu esposo, né? Enfim, e isso vale também para os homens, tá? Não é só mulher, né, que agem aí dessa forma não, né? Essa traição não. Existe também a traição de amigo, né? Tem muito homem que também confia nos seus amigos, bota os amigos dentro de casa para assistir um futebol, para conversar, enfim, e o homem tá lá de olho na esposa do cara, né? Então, assim, isso tem que fazer com que os homens também abram os olhos, tá? E assim, a Bíblia vai dizer que a gente não deve ser frequente na casa do nosso próximo para que ele não se enfade de nós, né? Então, assim, é um conselho muito sábio que a Bíblia nos deixa, né? Que embora você tenha uma relação muito grande com alguém, é bom cada um no seu canto, cada um no seu quadrado. E eu tava até comentando sobre isso com o meu parceiro esses dias. Eu tava dizendo a ele, olha, por mais que seja bom relacionamento com alguém, o certo é cada um no seu canto. Porque quando você tem amizade mais ou proximidade demais, aquilo cria tanta intimidade que a pessoa vai se sentindo no direito de te respeitar. Então, quando você mantém um vínculo saudável, um vínculo à distância em alguns momentos, faz com que essa pessoa sinta saudade de você e te respeite mais. Porque essa pessoa vai ver que você é uma pessoa ocupada, vai ver que você é uma pessoa que tem hobbies, que valoriza o seu tempo a sós. Então, você se valorizando, valorizando o seu tempo, mostrando que você valoriza o seu tempo, fazendo coisas que você gosta, cumprindo suas responsabilidades, vai fazer com que os outros te olhem de forma diferente. Então, se você vive muito na casa do seu vizinho, da sua vizinha, chega uma hora que o seu vizinho vai pensar, oxi, essa pessoa não tem o que fazer não, essa pessoa não tem um trabalho, não tem um prato para lavar, não tem um filho para cuidar, não tem uma esposa, não tem um esposo para cuidar não. Então, chega um momento que fica se tornando inconveniente. Então, a gente tem que ter muito cuidado com isso. E o perigo, né, além disso, né, do vizinho ou do amigo, enfim, do familiar se enfadar de você, é esse perigo que eu tô dizendo aqui pra vocês, né? De gerar uma intimidade tão grande que a pessoa começa a admirar o próximo. Então, se é uma mulher, começa a admirar o marido da outra. Porque pensa assim, o meu marido em casa não faz o que o marido dessa minha amiga faz. E o que gera mais atração, né, no gênero oposto, tanto para homem quanto para mulher, é a admiração, gente. A admiração é a fórmula secreta que faz uma pessoa começar a gostar da outra. Porque ninguém consegue gostar de alguém se não admirar, se não ter um respeito, se não perceber algo de valioso naquela pessoa. Então, muitas das vezes, você pode ter um amigo ou uma amiga, né,
que tem um relacionamento que já está meia boca, né? Que já está assim, sabe, ruim, que é um relacionamento que está ali se arrastando, que o casal tá indo da forma do jeito que dá, né? Mas já não tem aquele diálogo, já não tem companheirismo, já não tem aquela química que muitas pessoas falam, né? Já não tem aquela atração mais. Talvez porque o outro andou errando no relacionamento, andou mentindo, andou traindo, e aí a pessoa vai perdendo aquela sensibilidade do gostar e tudo mais. E aí vê você se dando bem com o seu parceiro, com a sua parceira, vê que vocês têm um bom diálogo, que os problemas que vocês têm, vocês na conversa se resolvem, que vocês tentam manter o romantismo no relacionamento, mesmo tendo muitos anos de relacionamento, tem seus desentendimentos, mas vocês se acertam porque vocês buscam ter maturidade para se acertar. Então, vem que isso são qualidades raras em relacionamentos hoje em dia. Então, começam a avisar isso, começam a observar isso. Então, vai observando, vai tecendo alguns comentários. Às vezes diz assim, ai, teu marido é tão atencioso, tão romântico. Pena que o meu de lá da minha casa não me dá atenção, não me dá carinho, não me dá presente. Não tô dizendo que todo mundo que faz esse comentário tá de olho no seu marido, no seu namorado, não. Mas que existe casos, né, que começam assim por alguns comentários que parecem inocentes, que parecem simplesmente observações, mas na verdade revelam muito, existe, tá? Existem muitos comentários que começam assim, dessa forma, e na verdade a pessoa está revelando, né, que está observando cada detalhe do seu relacionamento e cobiçando, né? E lembrando que a cobiça é errado, né? Não, você não tem que estar cobiçando nenhum relacionamento. Se você está num relacionamento satisfatório, resolva o que está insatisfazendo aí no seu... você está sendo insatisfeito no seu relacionamento. Senta, conversa, né? Bota o pingo nos is. Fala pra pessoa, olha, estou me sentindo satisfeita no relacionamento, mas não é certo você ficar de olho no relacionamento dos outros, tá? Primeiro que isso não vai resolver o seu. Segundo, porque isso pode fazer com que você tenha admiração, desejo por uma pessoa que você não pode possuir, porque essa pessoa já tem relacionamento. E se você continuar a alimentar esse sentimento, você pode atrapalhar uma família, né? Então Deus se desagrada de pessoas que tentam atrapalhar aquilo que ele construiu, né? Porque assim, a família é um projeto de Deus. Então, se você alimenta no seu coração o desejo por uma pessoa que não é sua, né? Você está querendo interferir nos projetos do Senhor, no projeto de Deus. Então, lógico que Deus não vai se agradar, né? De você querendo interferir no relacionamento alheio. Então, assim, uma das coisas que eu observei foi isso. Na minha vida, já observei pessoas próximas, sim, que já ficaram de olho no meu relacionamento, amizades, né? E aí eu comecei a me afastar, de forma sutil, né? Não precisa a gente mostrar escancaradamente, olha, você tá querendo meu relacionamento, você tá querendo meu homem, você tá querendo minha mulher. Não, né, gente? A gente precisa ter sabedoria, né? A gente precisa ter o jogo de cintura ali, pra observar as coisas, vai percebendo algum comentário maldoso, vai observando alguma coisa, a gente vai se afastando aos poucos. A gente não precisa dizer com todas as letras da pessoa que a gente tá observando, não. Vai observando na calada, vai vendo se é impressão sua mesmo. Às vezes são só comentários sutis, normal, de uma observação que a pessoa viu. E normal, às vezes eu tenho até uma admiração pelos relacionamentos. E às vezes não, gente. Às vezes é de fato uma cobiça, uma coisa assim. E quando você percebe isso, você desconfia, desconfiar do caráter dessa pessoa, né? Você acha que essa pessoa teria realmente a coragem de dar em cima, né? No seu relacionamento, desrespeitar o seu relacionamento. Aí você tem que agir com sabedoria, né? Não é sábio você se manter próxima de uma pessoa que já mostrou claramente, né? Com todas as intenções que quer dar em cima do seu parceiro e da sua parceira, né? Você tem que fazer o seu papel, que é o quê? Se afastar e proteger o seu relacionamento, né? Porque você é um só com o seu parceiro e com sua parceira. Você não é um só com a sua amiga, com o seu amigo, né? Então, embora as amizades tenham o seu valor, a partir do momento que você se casa, principalmente, você é um só com o seu parceiro e com a sua parceira. Então, você tem o dever de zelar, de proteger a aliança que você construiu com essa pessoa. Então, você tem que ver o seu relacionamento como algo valioso, que Deus te deu, e você honrar e proteger isso. Então, assim, existem comentários, como eu estou dizendo a vocês, que são comentários muito sutis, de admiração, mas também existem comentários que, infelizmente, são de pessoas que estão desejando seu relacionamento. Então, você tem que blindar o seu relacionamento, você precisa orar pelo seu relacionamento, tá? Ore todos os dias a Deus pelo seu relacionamento, né? Fale com o Senhor, diga, Deus, proteja o meu relacionamento, me afaste da maldade, me afaste das pessoas que desejam o meu mal, me afaste, né, da inveja, de pessoas que não conseguem, muitas vezes, por causa das atitudes dela mesma, construir um bom relacionamento. E aí elas querem interferir em quem já possui um relacionamento, em quem lutou para construir um relacionamento. Porque assim, gente, tudo que a gente mais tem de valioso na nossa vida, a gente luta para manter, né? Um relacionamento pode se construir através da atração, admiração, mas
persistir nesse relacionamento vai demandar da gente renúncia, maturidade, vai demandar da gente muitas coisas. E, infelizmente, as pessoas não querem pagar o preço. Tem pessoas que já querem entrar na vida de alguém com tudo pronto. Foi o que eu estava comentando com meu parceiro. Ele me mostrou um caso de uma mulher, né? A ex e a atual amante, né? Que agora é a atual parceira do homem dela, né? Do ex-marido dela, brigando em uma loja de móveis, né? E aí a discussão aconteceu porque a amante começou a provocar a ex-esposa, né? Dizendo que ela era uma mulher da vida, né? Para não dizer outras palavras aqui. Sendo que, na verdade, ela que era amante, né? Então, assim, ela estava fazendo uma projeção. A gente chama na psicologia de projeção. É quando a pessoa, ela desrespeita o relacionamento dos outros e ela diz que é os outros que desrespeita o relacionamento, né? Vai dizer que os outros têm o caráter que ela tem, isso é projeção. Quando a pessoa não assume as próprias falhas e diz que o outro que tem aquelas falhas. E aí começou uma discussão. E aí eu tava falando pro meu parceiro, infelizmente tem mulheres assim, né? Que elas só chegam na vida do homem quando o homem já construiu todo com a mulher. E às vezes o responsável, né? A responsável pela vida financeira do homem, né? Pelo patrimônio, pela prosperidade do homem é a mulher. Porque muitos homens, quantos homens não existem aí acomodados, que não querem evoluir no emprego, nos estudos, nada, e a mulher tá ali do lado, vamos lá, você consegue e tudo mais. E aí quando esse homem chega em um determinado patamar, tem uma conquista financeira, um emprego melhor, alguma coisa assim, ele larga a mulher para ficar com a amante, para ficar com uma mulher que na visão do homem é mais bonita, é mais interessante, é mais carinhosa. Porém, não foi essa mulher que lutou com ele. Não foi essa mulher que ralou por anos a fio para conquistar cada coisinha que eles construíram. Então, infelizmente, gente, essa é uma realidade. E é por isso que muitas mulheres que já se decepcionaram com isso dizem: nunca mais eu construo nada com homem. Nunca mais eu chego na vida de um homem que não tenha bens, que não tenha carro, casa, tudo quitado, que não me garanta uma vida financeira boa, estável, porque eu não quero passar por essa decepção novamente. E assim, sinceramente, eu entendo essas mulheres, porque é muito frustrante você passar anos ao lado de um homem que às vezes não tinha nada e vocês construíram tudo do zero, pensando: não, esse homem vai me valorizar, esse homem vai ver o meu valor. E às vezes no momento de discussão, no momento de fragilidade do relacionamento, porque, gente, todo relacionamento vai entrar numa fase que tem fragilidade, tá? E aí esse homem troca você por outra pessoa. E mais decepcionante ainda, né, é quando é uma melhor amiga ou uma amiga, porque é uma traição dupla, né? Primeiro que a mulher fica pensando assim: enquanto ele estava comigo, ele já estava de olho nela, principalmente, né? Vai pensar assim. Porque se, né, a gente terminou, a gente não deu certo, ele assumiu a minha melhor amiga, então mostra que, no fundo, ele sempre admirou ela, sempre, só que, lógico, ele guardou tudo aquilo pra ele. Mas já existia um sentimento, né? Ou a mulher pode pensar assim: há quanto tempo eles tinham um caso? Porque pode pensar: talvez ele assumiu ela agora que terminou comigo, mas talvez já esteja, né, se envolvendo com ela há muito tempo, desde quando estava comigo. Então a mulher se sente muito enganada nesse tipo de situação e não é pra menos, né? Então se sente enganada duas vezes. Então é até difícil acreditar em amizades, né? Quando você passa por esse tipo de situação. Quando você vê a sua amiga, melhor amiga, com o seu namorado, com o seu marido, ou dando em cima, né? Então, assim, foi um dos conselhos mais sábios que eu recebi, né? Pra eu ser seletiva quem deixa entrar dentro da minha casa. Tem essa questão e tem a questão da inveja, gente, porque não adianta a gente fingir que não existe, tá? A inveja é um sentimento, existe, e a gente precisa se proteger dele, espiritualmente, fisicamente, emocionalmente, de todas as formas possíveis, porque é um sentimento corrosivo, corrói quem sente e também quem é o alvo. Porque muitas vezes, se você é um alvo de inveja, alguém pode tentar fazer algo para prejudicar você. Então, dizer que a sua vida não é afetada pela inveja é mentira, porque essa pessoa pode tentar diretamente fazer o mal a você justamente por esse sentimento. Né? E lógico que quem sente também não descansa, né? Nunca vai ser grato pela vida que tem, nunca vai conseguir ver a vida por outras perspectivas, porque em vez de estar cuidando da própria vida, tá olhando a vida do outro, né? Então é um sentimento de atraso de vida. Eu vejo que a inveja é um tipo de sentimento de atraso de vida, porque faz com que você não venha olhar a sua vida por uma perspectiva positiva. Então, assim, gente, eu queria dar esse conselho aqui realmente pra vocês, tá? Cuidado com o que vocês colocam dentro de casa. Seja amiga, seja quem quer que seja, gente. Por inúmeros motivos, a gente precisa ter muito cuidado com quem a gente traz pra dentro da nossa casa, mas principalmente amizade. Eu recebi esse conselho, tá? Cuidado, porque tem gente que entra na sua casa, você acha que é amiga e tá reparando tudo, não só o seu relacionamento, mas cada coisinha. Tem gente que entra na sua casa, até algo que você comprou, a pessoa fica reparando. A pessoa fica observando. Isso aqui, quanto que tu gastou nisso?
A pessoa não tá interessada naquele produto que ela tá perguntando. A pessoa tá interessada em saber quando você gostou pra fazer fofoca, sabe? Pra tá falando pros outros. Pra tá perguntando as coisas, pra tá dizendo na rodinha de fofoca. Olha, sabia fulana? Gastou tanto naquela TV. Gastou tanto naquele sofá. Sabia fulano? Pois é. Fulano fica dizendo pra gente que às vezes não tem dinheiro pra sair com a gente, mas tá gastando o dinheiro dela com tal coisa. Bem, talvez essa fulano que você tá falando tem outras prioridades, tem que pensar nisso, né? Talvez a prioridade de fulano não é sair por aí gastando dinheiro com saidinha, com bebida, com balada, com essas coisas, não. Talvez fulano tenha um projeto de vida e tá usando o dinheiro dela com sabedoria, tá usando o dinheiro dela para um investimento, para algo que ela sabe que vai ter uma retribuição futura, né? Vai ter um benefício aí futuro. Então ela tá investindo o dinheiro dela naquilo que vale a pena. Só que essas pessoas fofoqueiras invejosas, elas não veem isso, né? Elas enxergam, gente, as coisas de acordo com a cabeça delas. Então, na mentalidade delas, você é isso. Então, elas criam, muitas vezes, uma pessoa de quem elas acham que vocês são, sabe? Elas não veem quem você de fato é na sua essência, não. Elas criam uma versão sua na cabeça delas e saem falando nas rodinhas de fofoca quem você é, quem elas acham que é, inventa até mentira, né? Principalmente quando tem inveja, é muito comum. Infelizmente existe a calúnia, né? Para acabar com sua reputação, porque tem pessoas que não aceitam a sua essência, a sua autenticidade, quem você é de fato. Então tem amigas também que dão em cima do seu parceiro justamente pela inveja, né? Querer ter a sua vida, por admirar você, porque, gente, a inveja no fundo é uma admiração, tá? É uma admiração não admitida, uma admiração não verbalizada, não bem organizada, mas no fundo é uma admiração. A pessoa quer ser você. E aí ela quer ter tudo que você tem, inclusive o seu relacionamento, inclusive o seu homem. E aí eu tava comentando isso com meu parceiro e ele tava dizendo assim, mas se uma mulher desse em cima de mim, isso significa que eu não tenho qualidades? Por que ela teria que dar em cima de mim por causa de você? E aí eu disse a ele, não é que você não tenha qualidades, né? Porque assim, gente, se eu estou com meu parceiro é porque eu vi qualidades nele. Então se eu ver qualidades nele, por que outra mulher não pode ver, na verdade? Outra mulher pode ver qualidades. Mas é bem verdade que muitas mulheres se interessam por um homem comprometido depois que olha a mulher dele. Se a mulher for bonita, se a mulher for inteligente, se a mulher for interessante, no ponto de vista da outra mulher que está vendo, ela vai pensar, por que essa mulher bonita, inteligente, interessante gostou desse homem? Então, esse homem tem algum atrativo, esse homem tem algum valor, porque se essa mulher que eu estou admirando ficou com esse homem, mostra que esse homem tem valor, porque senão ela não estaria com ele. Ela não daria nem dado uma chance com ele. Principalmente se você tem família, tá? Se você tem filho, se você tem muito tempo de relacionamento, ela vai dizer, se tá todo esse tempo de relacionamento com esse homem, fez até um filho com ele, ela deve confiar muito nele. Atributos ela deve ter. Porque senão já tinha largado há muito tempo. Muitas vezes tem elas que têm essa ilusão, né? Vê a mulher arrumada, bem bonita e diz, olha, o homem deve cuidar muito bem dela, que ela não anda arrumada, bonita. Sendo que às vezes não, gente. Às vezes a mulher trabalha. E o dinheiro que ela vai pro salão, não é nem ele que dá. Ela que trabalha aqui, ó, rala, sua, pra comprar um batom, comprar uma roupa bonita, né? Essas festas de final de ano aí que tá tendo, né? Muita mulher aí tá ralando, trabalhando pra poder, ó, pagar sua unha. Inclusive a minha tá pra fazer, porque eu, sendo mãe de bebê, eu não tenho rede de apoio, não tenho babá, não tenho empregada, não tenho quem deixar meu filho. Então, a minha unha tá assim mesmo, né? Eu consigo ainda ajeitar o meu cabelo, porque aqui em casa tem escova secadora. Então, quando dá tempo, quando eu consigo, né? Meu filho não tá chorando, quando ele tá dormindo, tá mais quietinho no berço, aí eu ajeito o meu cabelo com a escova secadora, tá? E aqui eu passei só um gloss, parece batom, né? Mas não, é só um glossinho mesmo e eu tô aqui, ó, sem maquiagem pra vocês, tá? Inclusive, eu tô até com espinhazinha aqui, ó, pra vocês verem, estou sem maquiagem. E aqui é a realidade. E assim, tem muitas mulheres que estão buscando se cuidar na medida possível e tá pensando que é o homem que tá dando dinheiro a elas, para elas estar se cuidando. Não, gente, elas que ralam, entendeu? E aí muita gente fica naquela mentalidade de homem provedor. Vocês acham que é todo homem que é provedor? Todo homem que diz assim, não, querida, tá aqui, ó, o meu cartão, tome. Vá lá fazer sua comprinha, vá lá comprar sua roupa, seu calçado, sua maquiagem. Vá lá que eu gasto tudo com você, eu banco tudo com você. Vocês acham que é assim? Gente, o mundo tá mais moderno, tá? Inclusive até os homens cristãos não estão mais com essa mentalidade tanto de provedor, não. Ainda tem os poucos, as raras exceções que pensam assim, tem, mas são poucos, tá? Porque muitos estão se aproveitando de que as mulheres estão aí no mercado de trabalho, já estão falando de meio a meio, não de 50-50. Então, muitas mulheres podem aí cair do cavalo se elas começarem a se envolver com o homem achando que,
tá cuidando da mulher dele e vai cuidar de mim. Muita ilusão, tá? Muita ilusão, porque tem homem que não cuida nem dele mesmo, que dirá vai cuidar da esposa, que dirá cuidar de você, né? Então, se você é o tipo de mulher que acha isso, tá visando um relacionamento de alguém e pensa assim, ele vai cuidar de mim, não cuidou talvez da esposa, mas vai cuidar de mim. Eu acho que é muita ilusão dessas mulheres que pensam isso, porque se ele não cuidou da própria esposa, por que acha que vai cuidar de você? Se não valorizou a própria família, que às vezes tem filho, mas por que você acha que ele vai valorizar você? Então é um grande engano, né, que muitas mulheres têm aí por conta dessa rivalidade feminina. Então, muito hoje em dia se fala sobre sororidade, principalmente os movimentos feministas, mas, gente, a sororidade não existe, tá? Sinto muito, mas a sororidade é só um discursinho. Pra mim, eu não acredito que sororidade é uma coisa que exista, porque eu já tive tanta prova de que mulher não consegue ser amiga de outra mulher, eu já tive tantas amizades, entendeu? Tenho amizades até hoje, que eu não vejo tanta rivalidade, mas eu não confio 100%. Eu digo a vocês, eu não confio 100% em homem nenhum. E a gente não tem que confiar realmente 100% em ninguém, a gente tem que confiar somente em Deus, tá? Deus é o único que é fiel, é o único que está conosco em todo o tempo, é o único que não nos abandona. Nos meus piores momentos de vida, foi Deus que esteve do meu lado, tá? Não vou dizer que em muitos momentos difíceis eu não tive apoio. Sim, eu tive apoio, eu tive pessoas na minha vida que me ajudaram, me apoiaram, mas eu já sofri muitas decepções com amizade. Muitas decepções. Então, assim, eu já vi amigas, né, que eu saía com outra amiga e ela começava a seguir aquela minha amiga pra querer fazer amizade com ela, só pra, tipo, ter um relacionamento com ela como tinha comigo, entendeu? Querer competir em amizade, querer competir. Tem mulher que tem uma paranoia de querer competir tudo, gente, até relacionamento, tá? Você tem o seu relacionamento ali tranquilo e a pessoa quer competir com você. Ah, meu relacionamento, vamos dar um exemplo, eu comento, meu marido me deu um calçado. Ela vai dizer, ele te deu só um calçado? O meu me deu um calçado, uma roupa, me deu uma casa, um carro, um apartamento, me deu uma praia, me deu uma ilha, me deu... Você tá entendendo? Vai aumentando a situação, vai aumentando, aumentando, aumentando. Enfim, quando você vê, vocês estão competindo a respeito de tudo, entendeu? Às vezes você nem queria competir, você nem tinha a intenção de competir nada. E aí você já começa a competir, tá entendendo? Então, assim, o foco desse vídeo, né, que eu tô fazendo aqui pra vocês é justamente esse. De vocês se tornarem pessoas observadoras, tá? Não sejam pessoas inocentes, não caiam nesse engano de ser inocente com pessoas, tá? Mesmo que você confie, mesmo que você goste muito de uma pessoa, observe as atitudes dela. Eu já fui muito inocente, gente, muito inocente em amizade, em confiar, em dizer, não, essa pessoa jamais faria isso comigo, sabe? Essa pessoa agir pelas costas comigo, agir na trairagem comigo, não, jamais, jamais essa pessoa faria isso comigo. E é isso, gente, nunca diga jamais, nunca diga que algo nunca aconteceria com você, porque a gente não tá dentro da mente das pessoas. A gente não sabe a real intenção das pessoas, muitas vezes, quando se aproxima da gente. Eu tive uma amiga uma vez que eu achava que ela era muito minha amiga, assim, se aproximou de mim. Ela não deu em cima do meu namorado, tá? Mas, assim, ela se aproximou de mim, eu pensei que a gente era amiga, a gente conversava bastante. Do nada, ela começou a se afastar, assim, sem mais nem menos, não deu explicação. Na época eu vendia canetas, sabe? E eu ia fazer uma entrega, vender uma caneta pra ela me deu um perdido. De vez de ela simplesmente dizer, olha, eu não quero caneta nenhuma, ou enfim, gente, ela simplesmente sumiu do mapa. Parou de me responder, eu ligando pra ela, mandando mensagem dizendo, onde é que você mora? E ela dizendo, eu moro em tal canto, e eu rodando o bairro dela, procurando a casa dela, sem encontrar, num calor, gente, de meio-dia, suando, cansada. Até que eu parei pra beber água, e aí eu me dei conta, ela me enganou. Fingiu que era minha amiga, fingiu que ia comprar meu produto, minha mercadoria, né, que era a caneta. Eu já tinha separado na bolsinha o produto que ela ia comprar. Ela mentiu pra mim, mentiu a amizade, mentiu tudo. E eu percebi nas nossas conversas só o que ela queria o quê? Obter informações. Ela ficava perguntando muita coisa sobre a minha vida. E ela falava a gente coisas da vida dela, claro, porque ela sabia que se ela não falasse coisas da vida dela, eu também não ia querer manter uma conversa com ela, né? Só no monólogo, não. Um relacionamento é sobre trocas, né? Eu falo um pouco sobre a minha vida, ela fala um pouco sobre a vida dela. Só que eu percebi que ela só ficava colhendo informações sobre a minha vida. Ficava perguntando, eu ficava respondendo, aí depois eu me entendi. Entendi. Ela nunca teve interesse de ser minha amiga. Ela só tinha interesse de estar perto de mim para obter informações minhas, porque antes a gente era a gente conhecia o mesmo ciclo de pessoas. E esse ciclo de pessoas falava muito mal de mim para ela. E depois ela me falou tudo, né? Ela me falou, sabe fulano, tava falando mal de você e tal, e eu vim resolver conversar com você. Então, assim, ela pode ter vindo conversar comigo pra saber se tudo aquilo que os outros estavam falando era verdade? Pode ser. Mas ela também não foi sincera, honesta comigo, né?
de dizer claramente as intenções dela. Tipo, se ela não, por exemplo, não queria comprar os meus produtos, porque ela fazia eu separar os meus produtos, fazer eu passar horas e horas procurando onde era a casa dela, no sol quente, era pra ela ter empatia, pensar, eita, se eu não tô com interesse de comprar o produto dela, eu vou dizer a ela, olha, deixa pra lá, eu não quero mais, uma coisa assim. Agora ela disse, não, guarda o produto aí, eu quero mesmo. E aí eu deixei até, eu lembro na época, eu deixei até de vender, né, as canetinhas que eu vendia, eu deixei até de vender pra outra pessoa pra vender pra ela. E aí eu perdi a venda, né? Deixei de vender, nem vendi pra ela as canetas e nem vendi pra outra pessoa que estava afim, achando que ela ia querer. Então ela ainda me deu um prejuízo aí financeiro na época que eu estava vendendo minhas canetinhas, que hoje em dia eu não vendo mais, tá? Eu tinha começado a vender na pandemia, enfim, gente, assim, sabe? Me aventurando no empreendedorismo e tudo mais. E eu até que gostei, sabe, da experiência de ter me aventurado aí no empreendedorismo. Eu nunca tinha aberto um CNPJ na vida, né? E eu tinha aberto com meu parceiro, a gente resolveu aí se aventurar. Eu nunca tinha feito isso, então, assim, pra mim foi uma experiência válida. Não vou dizer que me arrependo dessa experiência, foi uma experiência assim que eu acho que valeu a pena. Eu comecei a entender algumas coisas de empreendimento. Eu acredito que eu não sei tudo ainda sobre empresa, empreendimento. É uma área assim que eu gostaria muito de estudar mais sobre essa área financeira de empreendimento, que é uma área que eu acho muito interessante. Quando eu era criança eu vendia algumas coisinhas que eu não usava mais de brinquedo, entre outras coisas. Então é uma área assim que eu acho muito interessante. Mas assim, voltando ao assunto, né, sobre amizades. Eu acho isso, gente, sabe? Eu acho que a gente tem sim, tá? Que ter um pé atrás com as pessoas. Não digo que você tem que ser uma pessoa paranoica, achar que todo mundo vai enganar, que todo mundo vai trair você, que você, sei lá, não pode falar nada, que a pessoa vai sair contando seu segredo pra todo mundo. Mas eu acho que a gente tem que ter pé atrás sim, tá? A gente tem que ter pé atrás sim, a gente não pode ser inocente, porque a Bíblia diz que era a gente ser prudente como a serpente, mais simples como a pomba. Então, assim, a gente tem que ter a prudência. E a prudência é ter essa sensibilidade de notar as coisas. Notar o que você tem que falar, o que você não deve falar, entendeu? Então, como você deve agir. Então, existem certos comportamentos que a gente não deve ter em determinadas ocasiões. Existem coisas que acontecem na nossa vida que, por mais que a gente esteja feliz e empolgado para contar, a gente não deve contar para os outros. Então, nem tudo que acontece dentro do seu relacionamento você tem que contar para aquela sua amiga, sabe? Ah, você teve uma ótima viagem com a sua amiga, você ganhou um ótimo presente do seu parceiro fez sei lá, a maior ajuda dentro de casa, uma faxina, fez tal coisa pra você, sabe? Fez massagem no seu pé, levou café na cama, enfim, fez várias coisas por você. Pra que você vai ficar dizendo a sua amiga? A sua amiga que você sabe que tem aquele relacionamento ruim, aquela amiga que você sabe que vai crescer os olhos dentro do relacionamento. Pra que, gente, você vai falar isso? É falta de sabedoria. Então, seja uma mulher sábia, tá? A mulher sábia edifica a sua casa e a mulher sábia, ela é uma mulher prudente. Então, eu acho que é o que falta muitas vezes em nós mulheres, é a questão da prudência, é a questão do saber se calar quando necessário, porque a mulher, ela fala muito, né? Inclusive, eu tô falando muito, já tá indo pra 28 minutos. Eu espero que vocês estejam gostando desses vídeos longos, tá? Que eu tô fazendo. Então, a mulher, ela tem que ter essa sensibilidade pra saber isso, o momento de falar, o momento de calar e o que ela deve trazer para a vida dela, ser uma pessoa seletiva. Gente, se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreve no canal que me ajuda muito, tá bom? Um beijo.